Olá e seja muito bem-vindo a mais um Café com Torá. Hoje vamos estudar Hilchot de Earth, capítulo 2, Halachá, de número 6. O texto diz o seguinte: uma pessoa é proibida de agir com adulação e de forma sedutora. Não deve falar uma coisa externamente e pensar outra em seu coração. Ao contrário, seu interior deve ser como o caráter que mostra ao mundo. O que sente em seu coração deve ser o mesmo que as palavras em seus lábios. É proibido enganar pessoas, mesmo um não-judeu. Por exemplo, não se deve vender a um estrangeiro a carne de um animal que não foi abatido conforme a kashrut, como se fosse carne kasher. Nem um sapato feito do casco de um animal que morreu de causas naturais, como se fosse o casco de um animal abatido. Não se deve pressionar seu colega a compartilhar uma refeição com ele quando sabe que o colega não aceitará o convite. Nem deve oferecer presentes a ele que sabe que o seu colega não aceitará. Não deve abrir barris supostamente para seu colega que precisa abrir para a venda, de forma a enganá-lo, levando-o a pensar que foram abertos em sua honra. O mesmo se aplica a todos os assuntos dessa natureza. É proibido proferir uma única palavra de engano ou fraude. Ao contrário, deve-se ter somente um discurso verdadeiro, um espírito adequado e um coração puro de todo engano e truque. Meu comentário: essa é uma prática bastante complicada nos dias atuais e é realmente um divisor de águas. É algo que irá diferenciar com muita clareza aquele que pratica a Torá daquele que não vive pelos valores do Eterno, que é justamente essa questão da transparência nas palavras. Observe que a Torá valoriza a total e absoluta transparência, ao passo que, na atualidade, é cada vez mais comum se valorizar o que se chama de marketing. Muitas vezes, o que se chama de marketing não é, na realidade, uma estratégia de comercialização, que é o que o termo originalmente queria dizer. Mas o que se chama de marketing é a maneira ou forma de mentir para alguém em algum âmbito. O próprio marketing pessoal, que muitas pessoas dizem que é importante nas suas relações, nada mais é do que você ocultar o seu verdadeiro caráter e mostrar uma coisa que você não é, como se você não fosse bom o suficiente para agradar as demais pessoas nas suas relações. Será que é porque você precisa ser perfeito o tempo todo? Será que vivemos num mundo que não tolera a essência das pessoas para além daquilo que é a aparência? É muito comum hoje em dia se pensar que as aparências são formas de engano ou de mentira inócuas. Não há nada demais em você dar uma dourada na pílula, quem sabe até usar um termo em inglês ou usar algum termo mais rebuscado para ocultar a realidade, para poder se vender ou vender um produto, ou vender uma ideia, vender um conceito. Afinal, que mal há? Que mal há em você oferecer algo para um amigo que você sabe que ele irá recusar, mas que ajudará você a ser visto com bons olhos por ele? Que mal há em você olhar para o seu chefe, olhar para as suas relações de trabalho e buscar uma política de dar um sorriso pela frente e pelas costas? Você quer mandar aquela pessoa passear. Na realidade, a Torá nos ensina que há mal sim. A gente não deve fazer isso. Se o nosso coração não está em sintonia com os nossos lábios, então tem alguma coisa de errado, porque nós não devemos viver em falsidade.
Se o teu coração traz coisas negativas, se os teus pensamentos são negativos, então, ao invés de mascará-los, o que você deve fazer é procurar tratá-los para que os seus pensamentos estejam cheios de coisas que estão alinhadas com a Torá e com os valores do Eterno e a sua boca possa expressar essa característica, essa qualidade. O exemplo que Rambam Maimônides dá com relação à carne kasher é muito interessante. Em tese, não haveria problema de um estrangeiro comer um animal que não foi abatido segundo os preceitos da Kashrut. Afinal, os preceitos da Kashrut incidem sobre o povo de Israel. Então, que mal haveria em pegar, por exemplo, a carne de um boi que não foi abatida segundo os preceitos da Kashrut e vender a um estrangeiro se para ele não vai fazer diferença aquela carne ser kasher ou não? Faz diferença sim. Faz diferença no sentido do nosso caráter. Nós não podemos vender gato por lebre nem mesmo quando a intenção é boa. Não há boa intenção que justifique proceder com o outro de forma enganosa. Isso vale bastante também para o caso de adulações, adular o outro, falar com aquela vozinha sedutora, cheia de nhenhenhé, cheio de elogios que no fundo querem apenas fazer com que você seja bem visto porque você quer conseguir algo do outro. Tudo isso é abominação aos olhos da Torá porque é falsidade e o Eterno não tolera a falsidade. Se você quer algo do outro, diga claramente. Não há nada de errado em você querer algo do outro, afinal de contas, somos seres sociáveis, dependemos uns dos outros e é absolutamente normal que o outro tenha coisas que nós desejamos, a mesma coisa acontece ao contrário. Nós teremos coisas que o outro desejará e não há problema nenhum nesse tipo de relacionamento. Porém, esse relacionamento que adula, que vem com palavras melosas e falsas, isso é abominável, isso não é construir um bom relacionamento. Isso é pautar um relacionamento na base da mentira, na base de tudo aquilo que é negativo. E certamente que se o relacionamento se pauta numa mentira, jamais pode ser um relacionamento promissor. Isso vale, inclusive, para o tratar os nossos filhos. Devemos dizer a eles apenas aquilo que eles têm condições de entender, porém jamais sendo falsos com eles, porém jamais procurando dizer algo que não é verdade. Devemos acostumar os nossos filhos também na verdade e na integridade. Em tudo aquilo que você for fazer, busque sempre um discurso reto, direto e objetivo. Se você não tem nada de verdadeiro para dizer, se teme dizer a verdade, é melhor não dizer nada, é melhor recorrer ao silêncio do que recorrer ao engano. Até amanhã e que o Eterno possa abençoar o seu dia e te dar um dia maravilhoso e bastante iluminado.